Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre tabela interna. Então já deixei aqui, deixei um roteiro preparado com vários itens para a gente ir discutindo, eu vou explicando, vou mostrando para vocês e a gente vai fazendo junto, beleza? O primeiro item da lista é o que é uma tabela interna. Uma tabela interna é uma tabela onde você pode inserir dados, você pode atualizar, deletar, ler esses dados. Então você pode fazer uma série de operações com tabelas, tá? Então, eu quero criar uma lista de clientes, quero criar 5 clientes. Eu insiro 5 linhas nessa tabela. Eu vou preenchendo cada cliente e inserindo nessa tabela. E uma tabela interna, pessoal, você executou o programa, tudo que você fizer nessa tabela interna, você inseriu informações, deletou, atualizou, não importa. Se essa tabela está carregada com dados, no final do programa esses dados são perdidos, tá bom? Então ela não mantém os dados após o programa terminar. Quando você quer manter os dados, você vai usar uma tabela de banco de dados, tá? Que é outro tipo de tabela, que no SAP a gente fala que é uma tabela transparente, beleza? Criando uma tabela interna standard. Como eu crio uma tabela interna? Vamos lá. Eu já vou deixar o nosso evento aqui Start of Selection, para quando o usuário executar esse report ele começar daqui. E agora a gente vai declarar nossa tabela interna. Uma tabela interna é uma variável, então eu dito aqui data. Vamos colocar lt underline, L de local e T de tabela interna. E aqui a gente vai colocar o nome da nossa tabela. Como ela vai armazenar dados de cliente, eu vou colocar aqui cliente, beleza? Aí aqui eu coloco type standard table of. Por que standard table of? Porque tem várias tabelas internas, tá? Vários tipos. A standard, que é a mais simples, tem a de índice, a de hash. Então esses outros tipos eu vou fazer um vídeo específico, tá? Nesse vídeo aqui eu só vou explicar a tabela standard, beleza? E o que vai aqui? Geralmente uma estrutura, tá? Porque essa tabela pode ter várias linhas. Então cada linha vai ser uma estrutura, por exemplo, tá? Mas eu posso criar uma tabela de textos, uma tabela só com um campo? Pode, seria normal. Não é muito utilizado, mas é possível, tá? O mais utilizado no SAP é tabela com estrutura, tá? Eu já deixei uma estrutura criada aqui, que é recurso cliente S, tá? O que tem dentro dessa estrutura? Se eu der 2 cliques, a gente vai lá, ó. Eu tenho o campo ID, que ele é um inteiro, tenho o campo nome, que é char com 100 posições, tá? Essa estrutura, ó, tem o nome dela aqui, a descrição. Ela está cadastrada no dicionário de dados, tá? Esse dicionário é uma transação que você vai lá e cadastra a estrutura. Ela está global no SAP, ou seja, qualquer programa que for criado no SAP pode usar essa estrutura para trabalhar com ela, tá? Lá no outro vídeo eu ensinei a criar uma estrutura local, ou seja, somente naquele programa você consegue utilizá-la, tá? Dessa forma é mais dinâmico, é mais versátil, né? Você consegue deixá-la pública e qualquer programa pode utilizar, beleza? Depois eu vou explicar detalhadamente essa parte do dicionário, tá? Então aqui está a nossa tabela interna criada. Agora a gente vai debugar para dar uma olhada, né, como que ela fica no debug. Então eu já vou deixar um comando aqui, ó, write fim, só para sinalizar que aqui acabou o programa, né? Tem uma instrução aqui e a gente já vai deixar um breakpoint nela também. Vamos debugar. F8. E vamos dar uma olhada aqui na tabela interna, como que ela fica no debug. Dá 2 cliques. Ó, aqui Initial Standard Table, tá vendo? Por que Initial? Porque ela está vazia, tá? Esse número aqui, ó, esse zero, significa as linhas da tabela. Ela não tem nenhuma linha ainda, então ela está zerada. E essa aqui é as colunas da tabela. Ela tem 2 colunas. Vamos dar uma olhada aqui dentro, ó. Dá 2 cliques. Olha lá, tem 2 colunas, o ID e o nome, tá? Por isso que tem 2 aqui, beleza? Então é assim que você vê uma tabela interna no debug. Criando uma linha de tabela interna. Aqui a gente criou nossa tabela interna, que é uma tabela interna com linhas dessa estrutura, tá? E agora, quando a gente quiser inserir dados nessa tabela interna, ou ler dados, a gente vai ter que jogar cada linha dessa tabela numa variável que vai receber esses dados, tá? No caso, essa linha tem que ser do mesmo tipo que a tabela aqui, ó. Porque a gente criou uma tabela em standard table dessa estrutura, tá? Então vamos lá, vamos criar nossa linha. A gente cria assim, ó, data,
Como essa linha dessa tabela é uma estrutura, eu coloco S de estrutura, tá? Então, ls underline cliente, coloco o type e coloco o tipo aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma tabela interna e aqui tem uma linha da tabela interna, tá? As duas são do tipo dessa estrutura aqui, beleza? Vamos dar uma olhada no debug? Vou colocar um break e executar. Vamos ver aqui a linha da tabela, ó. É uma estrutura, ó. Então, se eu entrar aqui na estrutura, ó, tem dois campos, certo? Se eu olhar na tabela, ela não tem nenhuma linha ainda, mas é os mesmos campos que tem na estrutura, ó. ID e nome. Beleza? Inserindo dados. Então vamos ver a parte de inserção de dados, como que a gente faz? A gente primeiro precisa preencher os dados que a gente vai inserir na tabela, certo? Então vamos lá. Os dados vão ser preenchidos na estrutura primeiro. Essa aqui é a linha, tá? Então lá, ls cliente. Se eu der um tracinho e Ctrl espaço, ele me mostra os campos que tem nessa estrutura. ID, coloca aqui 1, por exemplo, e o nome, José. Então eu preenchi a linha da tabela, só que ainda não coloquei lá dentro. Então, para colocar essa linha dentro da tabela, a gente usa essa instrução aqui, ó. Append, o nome da estrutura que a gente quer colocar dentro da tabela, to, e o nome da tabela que a gente quer preencher, que é lt cliente, beleza? Então, dessa forma, a gente vai inserir uma linha dentro da tabela. Deixa eu ativar aqui, só vai ativar. Eu vou colocar um break aqui para a gente ver como que funciona passo a passo aqui, tá? Então aqui, ó, se eu olhar aqui a estrutura, ela ainda está vazia, certo? Ó, o ID está zero, o nome está vazio. E tem uma forma de a gente visualizar campo a campo dessa estrutura. Como que a gente faz? Ou você dá dois cliques e entra aqui, só que você tem que ficar entrando ali, né? Ou você coloca tracinho e o nome do campo, ó. Aí ele te mostra o valor aqui. Então vamos fazer isso para o ID e para o nome. Tá? Então eu vou apertar F5 para ele colocar o valor aqui nesse campo. Olha lá, apareceu 1 aqui. Agora fica olhando nesse campo aqui, ó. Apertei F5, colocou o valor lá, tá? Então essa é uma forma de você visualizar os dados aqui da estrutura sem ficar entrando nela, tá? E agora chegou na instrução que vai inserir essa linha dentro da tabela interna, tá? Então vamos conferir aqui, ó. Essa tabela está vazia, ó, tem 0 linhas. Se a gente entrar aqui, ó, não tem nada. Agora eu vou apertar F5 para ele inserir. Inseriu. Tá vendo que mudou aqui? Aqui estava 0 e agora está 1. Se a gente entrar aqui, ó, a gente vê lá, ó, tem uma linha nessa tabela, ó. Linha 1, ID 1 e o nome José, tá? Então, a gente inseriu um dado dentro da tabela interna. Limpando dados de uma tabela interna. Aqui a gente preencheu, né, uma estrutura, inseriu essa linha dentro da tabela. E como que a gente faz para limpar? Né? Eu quero deletar todas as linhas dessa tabela. O que eu faço? Eu uso essa instrução aqui, ó. Clear e o nome da tabela. Então vamos colocar um breakpoint aqui. Vamos salvar e ativar primeiro, tá? Porque o breakpoint ele tem que ser colocado após o programa estar ativado. Pronto, vamos executar. Então aqui, ó, eu vou executar essa instrução, ele vai inserir a linha na tabela. Inseriu, tá aqui dentro, ó. E agora a gente vai limpar a tabela. Então depois dessa instrução, essa tabela vai voltar a ser vazia. Vou executar. Olha lá, ficou 0. Se a gente entrar aqui, cadê a linha? Sumiu, por quê? A gente limpou essa tabela. Então toda vez que você quer limpar essa tabela, uma tabela interna, usa clear. Beleza? Modificando dados por índice. Então vamos lá. O que é isso? É quando eu quero modificar alguma linha baseado no seu índice. Então aqui eu tenho uma estrutura que estou preenchendo e eu insiro na tabela interna. Agora eu vou copiar esse bloco para inserir mais uma linha. Eu quero inserir cliente 2 agora. Vai ser o João, tá? Vamos ver como fica? Deixa eu ativar aqui. Eu vou executar. Vamos ver no debug? Aqui tem, então tem dois clientes agora na tabela, ó.
o José e o 2 o João. Agora o que a gente vai fazer? Vai modificar a linha aqui, o nome do João, pelo índice, tá? Então, olhando aqui na tabela interna, essa linha aqui, ó, esse campo é o índice da linha. Então, essa é a linha 1 e essa é a linha 2, tá? Então, a gente vai usar esse índice para modificar a tabela. Vamos ver como faz? Vou fazer aqui, ó. Vou copiar essa linha. E eu quero modificar o nome do João aqui, ó. Quero colocar João Silva, em vez de só João. Aí como eu faço? Eu coloco aqui, ó. Modify o nome da nossa tabela. From, o nome da estrutura que tem as informações. E o índice da linha que a gente quer modificar. Eu quero modificar a linha 2, certo? Então, coloco aqui index 2. Deixa eu tirar esse clear aqui. Eu vou colocar o break aqui, ó. Essa instrução. Vamos executar. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela interna, como ela está agora. Ela tem dois registros, né? O 1 José e o 2 João. Quando a gente executar essa linha aqui, ó, esse modify, ele vai pegar e vai modificar a linha 2 com o índice 2, tá? O índice não é a mesma coisa que o ID, tá? O índice ele é um campo que ele é criado automaticamente, tá? Você não controla isso. Aqui a gente controla o ID, certo? A gente pode mexer no ID, o índice a gente não mexe, tá? Então o índice aqui, no caso, é 2. Então quando a gente executar isso aqui, o nome lá João vai virar João Silva. Vamos ver, ó. Eu vou executar aqui, F5, e vamos dar uma olhada aqui. Ó, tá vendo aqui? Tava João antes. Quando a gente executou a instrução, ele mudou para João Silva. Tá? Então, quando você quiser modificar uma linha da tabela, você preenche a estrutura com as modificações que você quer fazer e você chama essa instrução. Modify o nome da tabela interna, from, a estrutura onde estão os dados atualizados e o índice que você quer mexer. No caso é o 2 aqui. Tá? Então, só para não confundir aqui também, ó, eu vou colocar aqui 10 e 20. E aqui eu coloco aqui 30, vai. Só para vocês verem, ó, eu coloquei 20 aqui só para diferenciar, né, tanto do índice do ID, tá? Deixa eu ativar. Eu vou colocar aqui um break nesse ponto e vou executar novamente. Vamos olhar a tabela interna. Então tem o ID 10 e o ID 20, tá? E o índice aqui, tá vendo? Ele é 1 e 2. Então a gente não colocou esse índice aqui, 1 e 2. Ele é gerado automaticamente, tá? Então eu estou falando, ó, eu quero mexer no índice 2. Então lá no lugar do 20 João, ó, no lugar do 20 João, vai ser trocado por 30 João Silva. Vamos executar e olhar. Olha lá, 30 João Silva, tá? Então o índice se refere a essa coluna aqui, ó, que é o índice do registro, da linha, tá bom? Removendo dados por índice. Agora a gente vai ver como remover uma linha de uma tabela interna, tá? A gente vai usar esse exemplo aqui, ó. Eu já tenho duas linhas aqui inseridas na tabela. E aqui eu quero deletar uma linha. Como eu faço? Eu digito aqui delete, o nome da nossa tabela interna, e index, e o índice que a gente quer deletar. Aqui o índice é o 1 e aqui o índice é o 2. Então eu quero deletar o 2, por exemplo. Você coloca assim. Tem linguagens que as tabelas ou as arrays, eles começam com 0, tá? Aqui no ABAP começa com 1, beleza? Então eu quero deletar essa linha, eu coloco index 2. Vamos ver na prática? Vou colocar um break aqui e executar. Vamos dar uma olhada na tabela interna. Eu tenho duas linhas, o José e o João. Então quando eu executar a instrução, ele vai deletar essa linha, porque ela é do índice 2. Então vamos executar aqui, F5, e olhar. Pronto, ó, a linha 2 sumiu. Ela foi deletada, tá? Então deu certo aqui nossa instrução. Tem uma coisa interessante que eu ia comentar, que toda instrução ABAP, quando você executa, algumas instruções retornam um status aqui, falando que, sei lá, deu certo ou se deu errado. Aqui no delete, quando a gente executou,
você olhar esse campo aqui, ó, sai subrc, ele está 0. 0 é o código universal de sucesso, tá? Então, toda instrução que você executar e der 0, geralmente deu tudo certo, tá? Se der alguma coisa diferente de 0, quer dizer, tem algum erro, tem algum problema. Aí cada instrução tem lá na sua documentação o que significa cada código. Vai ter o 1, vai ser uma coisa, o 2 vai ser outra. Então sempre olhe a documentação, tá? Aqui deu certo, então ficou 0. Beleza? Removendo dados por filtro. Agora a gente vai ver outra forma de remover uma linha de uma tabela interna, só que em vez de índice, vai ser filtro, tá? Como eu faço então? Aqui, se eu quisesse deletar essa linha aqui agora, a primeira, então eu posso usar assim, ó, delete, o nome da tabela interna. Aí você coloca aqui, ó, where, o campo que eu quero usar no meu filtro, no caso id igual a 10. Então, quando eu encontrar uma linha com id igual a 10, eu quero deletar. Então, eu faço assim. Vamos ver? Vou salvar, ativar, colocar um break e executar. Vamos conferir a tabela antes de executar a instrução. Ela tem duas linhas. E ali eu estou pedindo para deletar a linha que tiver o id igual a 10. Então, ele vai deletar essa primeira linha. Beleza? Vou executar. E vamos dar uma olhada na tabela. Olha lá, cadê a linha 10? Sumiu. Por quê? Porque eu falei para deletar quando a linha fosse 10. Beleza? Então essa é mais uma forma de você deletar uma linha de uma tabela interna. Beleza? Lendo uma linha por índice. Então como a gente lê uma linha de uma tabela interna informando o índice? Assim, ó, a gente usa a instrução readTable. Então readTable, a gente coloca o nome da nossa tabela interna, into, o nome da estrutura que vai receber os dados dessa tabela, somente da linha que a gente informar. Então eu coloco aqui. E eu vou passar o índice, coloca index e o índice que você quer ler. Eu quero ler o índice 2, tá? Então antes de executar esse read, o que a gente costuma fazer? Limpar a estrutura que vai receber os dados, só para não causar a impressão de que deu certo a leitura, mas os dados que estão ali vieram de outro lugar, tá? Então só para garantir eu limpo a estrutura aqui antes e depois executo o read table, tá? Mas a gente também pode conferir pelo campo sai subrc. Então se ele tiver 0, quer dizer que ele encontrou a linha. Qualquer coisa diferente disso, ele não encontrou, tá? Então vamos salvar e ver isso aqui na prática. Salvei, ativei, vou colocar um break aqui e vou executar. Então aqui, ó, se a gente olhar nessa estrutura nesse ponto, ela já tem dados, ó, tem 20 aqui e João. Então eu vou limpar essa estrutura antes de ler a linha da tabela, tá? Então tá limpa. Quando eu executar essa linha, essa instrução, ele vai ler a linha com o índice 2. O que tem na linha no índice 2? Esse 20 João, tá? Então, executei. Vamos ver o que apareceu aqui. 20 João. Então, ele foi lá, leu a linha do índice 2 e jogou nessa estrutura, tá? E como que eu garanto que deu certo mesmo? Olha o sai subrc. Ele tá 0? Tá. Então, deu certo a leitura. Ele encontrou a linha no índice 2, tá? Porque se eu passasse um índice aqui que não existe, ele não ia encontrar e o sai subrc não daria 0, tá? Então vamos ver como que faz, como que se comporta. Eu vou passar uma linha aqui que não existe, ó, A3. Vou ativar, executar. Limpei. Então a estrutura aqui, ó, ela está vazia. Eu vou executar read table. O que deu no sai subrc? Deu 4. Por quê? Porque o índice 3 ele não existe. Vamos dar uma olhada na tabela? Olha lá, ele só vai 1 e o 2. Não tem um 3 aqui, tá? Então sempre pode conferir se sai subrc. Se não tiver 0, quer dizer que você não encontrou a linha, tá? E o read e o clear aqui garante que, caso você não perceba, não verifique o sai subrc e tenha dados lá, você não tenha a impressão que deu certo a comando de leitura, que não deu, tá? Para você ter a certeza absoluta, olhe sempre a linha aqui, ó, esse campo sai subrc. Beleza? Lendo uma linha por filtro. Agora a gente vai ver outra forma de ler uma linha de uma tabela interna, só que em vez de índice, a gente vai usar filtro. Vamos lá. A mesma coisa, read table.
coloca a tabela interna, into a estrutura que vai receber os dados dessa tabela, e with key e o nome da coluna que você quer usar para filtrar. Se eu quisesse o ID aqui, ó, e colocasse 10, então eu leria aqui na tabela interna, qual que é a linha que tem o ID 10? Essa aqui. Então é essa linha que ele copiaria nessa estrutura, tá? Então vamos fazer aquele esquema lá, vamos limpar aqui a estrutura antes. Agora a gente salva, ativa, coloca o nosso break aqui e executa. Então aqui na estrutura tem dados, eu limpei ela, apertei F5. Então limpei a estrutura antes. E agora eu vou tentar ler essa tabela interna e ver se tem algum campo com ID 10. No site sobre RC deu 0, então deu certo, ele encontrou uma linha, ele leu e jogou aqui. Vamos ver? Olha lá. ID 10, nome José. Então ele encontrou uma estrutura que tem o campo ID 10 e jogou para cá. Tá? Lendo várias linhas de uma tabela interna. Agora a gente vai ler várias linhas da tabela interna para escrever na tela, por exemplo. Então como que a gente faz? A gente vai usar um comando de loop, de repetição. Tá? Eu vou fazer um vídeo específico para isso, tá? Mas agora eu vou antecipar um pouco para a gente dar uma olhada na tabela interna. Ver como que a gente pode usar um loop como uma tabela interna. Então o que você escreve? Loop. Eu dei um tab aqui para ele completar aqui o comando. Fez um end loop para mim. E aqui, ó, loop at. Aqui você vai colocar a tabela interna que você quer percorrer. Um loop ele percorre a tabela. Então, se essa tabela tem duas linhas, esse loop ele vai passar em cada linha dessa tabela, uma vez, duas vezes. Tem 5, passa uma, duas, três, quatro, 5. E assim por diante. Ah, a tabela não tem nenhuma linha, ele não vai passar nenhuma vez. Tá? Então, para isso que você usa um loop. Tá? E cada vez que ele passar, ler uma linha da tabela, ele tem que jogar essa linha em algum lugar. Então eu coloco aqui into e coloco uma estrutura. Então ele leu a primeira linha, ele vai jogar a primeira linha aqui. Terminou de ler a linha, ele vai voltar aqui e vai ler a segunda. E assim por diante. A gente vai ver no debug aqui, para entender certinho. Tá? Então eu quero ler cada linha dessa tabela e eu quero escrever na tela os dados. Então eu vou escrever aqui o ID, o nome e vou pular uma linha. Tá? Vou fazer uma quebra de linha aqui. Vamos ver? Olha lá. Então ele leu a primeira linha, tinha lá o ID 10, José. Fiz uma quebra de linha, leu a segunda, 20, João. E assim por diante, ó. Como só tinha duas linhas, ele leu duas vezes. Agora vamos ver no debug. Então vou começar o meu loop, ó. Olha aqui a tabela interna, ela tem duas linhas. Deixa eu entrar aqui, ó. Duas linhas. Vou apertar F5. Olha lá, ele entrou nesse bloco, ou seja, ele entrou na primeira linha, aí você faz o que você quiser. Eu quero imprimir os dados que ele leu da primeira linha. Ele me trouxe aqui o ID e o nome. Então eu imprimi, escrevi na tela o ID e o nome. Agora ele voltou, agora está na segunda linha. Tá? Se a gente for ver aqui na estrutura, tá a segunda linha aqui, ó, ID 20, nome João. E eu escrevi na tela de novo. Olha lá, ele não fez uma terceira vez, porque ele só tinha duas linhas, tá? Então é assim que é um comando de repetição, né? Esse loop ele faz isso, ele repete quantas linhas a tabela interna tiver. Então vamos cadastrar mais uma aqui, ó. 30 Silva. Vou executar. Olha lá, imprimiu 3 vezes agora, as 3 linhas. Beleza? Modificando uma linha em um loop. Em algumas situações vocês vão precisar modificar a linha dentro de um loop, tá? Como a gente faz isso? Vamos mexer aqui, ó. Então eu tenho 3 linhas, o José, João e Silva. E vamos supor que eu quero colocar um 2 aqui no final. Como eu faria isso? Dentro de um loop. Assim, ó. Então eu vou pegar, vou modificar aqui o campo que eu quero. Então, nome.
Quero colocar um 2 no final. Eu vou fazer aquela parte de concatenação. Pronto, então o nome vai ser substituído pelo mesmo nome e com 2 no final, tá? E como que eu faço para modificar essa linha aqui, dentro do loop? Coloco o comando modify. Coloco o nome da tabela, from, e a estrutura que tem os dados modificados, que é esse aqui, tá? Vamos ver como fica? Vou salvar, ativar. Vou colocar um break antes do loop e vou executar. Vamos dar uma olhada na tabela interna. Eu tenho 3 linhas, tá? E eu quero colocar um 2 no final de cada uma. Então vamos ver. Aqui o nome, ó, ele tá José ainda. Deu um F5, colocou o 2 no final. Beleza, só que nesse momento, na tabela interna ainda não atualizou. Ó. O José não tem o 2, só que na estrutura tem o 2. Então o que eu tenho que fazer? Executar esse comando aqui, modify, para ele ir lá e modificar a linha da tabela. Vamos dar uma olhada? Olha lá. Somente o José foi modificado, tá vendo? Porque eu estou na linha 1 ainda. Tá? Agora eu vou passar para outra linha. O que tem? João. Coloco um 2 no final. E se eu olhar na tabela, ainda não atualizou. Tá João normal. Quando eu apertar F5, ele vai executar aquele comando modify. Olha lá, modificou. E assim por diante, tá? Então é só você executar esse comando que ele modifica para você, dentro da tabela. Tá? Aí você pode também colocar alguma regra aqui. Eu não quero modificar todas as linhas, eu quero modificar só algumas linhas específicas, de acordo com a minha regra. Então eu posso colocar um if aqui, por exemplo. Se o campo id for igual a 10, eu quero modificar. Então eu coloco isso aqui dentro de um bloco de if. Dessa forma, ele só vai modificar quando o cliente for 10. Aí quando for 10, ele entra nesse bloco, modifica. Vamos ver isso? Vamos olhar a tabela antes. Está aqui normal, os 3 clientes. O ID aqui é 10? É. Então ele entrou aqui, modificou o nome para José 2 e modificou a tabela interna. Ó, José 2. Agora, o segunda linha, o ID é 10? Não, é 20. Então, olha, ele pulou essa parte. E o terceiro, o ID é 30. Também não vai entrar aqui. Tá vendo? Então, após o loop, como ficou a tabela interna? Olha lá, ele só modificou a primeira linha. Porque eu coloquei uma regra aqui, ó. Que ele só ia modificar se o ID do cliente fosse 10. Então, isso aqui é muito usado, tá? Depende da regra de negócio que você está fazendo. Você vai ter que fazer esse tipo de coisa, tá? Escrevendo o conteúdo na tela. Então, aqui a gente vai usar novamente a operação de loop, né? De repetição. Então, escreva aqui loop at, a tabela interna que eu quero imprimir os dados, into, a estrutura que vai receber cada linha dessa repetição, certo? E em cada vez que ele passar cada linha, eu quero escrever na tela. Então, eu pego aqui a estrutura que ele leu e escrevo aqui. ID, nome, vou pular uma linha aqui, né? Dar uma quebra. E vamos ver como fica. Então tá aqui, ó. As 3 linhas que estão na tabela foram escritas aqui na tela. Beleza? Ordenando dados. Então, como que a gente ordena dados numa tabela interna? Se a gente for perceber aqui, a gente inseriu 3 linhas. O ID10, que é o José, ID20, João, e o ID30, Silva. Então, aqui já está na ordem crescente aqui de ID, certo? E na ordem crescente alfabética aqui. Aqui embaixo a gente está imprimindo. Vamos ver como está isso aqui? Vou apertar F8. Então, já está imprimindo na ordem crescente. Mas se eu quisesse na ordem decrescente de ID, 30, 20 e 10. Como eu faria? A gente usa um comando de ordenação. Então vamos lá. Você pega a sua tabela interna, escreve sort, o nome da tabela interna, coloca by. Qual campo que eu quero ordenar? ID. Qual que é a ordem? Crescente ou decrescente? Eu quero decrescente. Então é descending. Beleza? Vamos ativar e ver o resultado. Olha lá, 30, 20 e 10. Tá?
E se eu quisesse outro critério? Eu quero agora por nome descendente também. Então, vamos ver. Olha lá, o Silva, João e José. Também ficou certinho, tá? Você pode usar mais de um critério aqui. Vou colocar, ó, pai, nome, descendente, ID, ascendente, tá? Você pode ir colocando vários critérios aqui. Eu coloquei 2, tá? Vamos executar. Ó, ficou assim. Então aqui ele ordena primeiro por esse critério, por nome decrescente, e depois ordena por ID crescente, tá? Sem perder a ordenação anterior, tá? Deletando linhas duplicadas. Isso aqui você vai usar quando você insere uma linha duplicada e quer remover, tá? Então vamos lá, vamos simular essa situação. Então eu vou duplicar essa linha aqui, ó. Então vai ter duas linhas com o ID 30 e com o nome Silva, tá? A gente vai estar fazendo isso de propósito. Então vamos ver aqui como fica. Eu vou ativar e executar. Deixa eu tirar essas ordenações aqui para deixar de forma crescente aqui. Pronto. 10, 20, 30, 30, Silva. Então a gente pode ver aqui que essa linha está duplicada, certo? Como que a gente faz para resolver isso? Eu quero tirar essa linha duplicada. A gente primeiro tem que ordenar essa tabela, tá? Se você não ordenar, não vai dar certo. Então, sort by id. E vamos supor que o meu campo aqui de chave é o id. Então eu estou escolhendo o id. Então ordenando por ele. Id ascending, tá? Para garantir que ele vai deletar os registros duplicados. E agora eu vou usar a instrução delete adjacentes duplicates from. Aí você coloca a tabela interna. Coloca aqui comparing o campo que você quer comparar, o ID. Beleza? Deixa eu ativar aqui, vou colocar um break e executar. Antes de ordenar a tabela, ó, eu tenho aqui o ID 10, 20, 30, 30, tá aqui nossos dados. As duas últimas linhas estão duplicadas, certo? Ordenei, não mudou nada porque já estava ordenado, tá? 10, 20, 30, 30. E agora a instrução que realmente vai deletar as linhas duplicadas. Executei, vamos dar uma olhada? Olha lá, aquela linha 30 Silva que estava duplicada, ele removeu. Certo? Então, deu certinho aqui. O que a gente pode fazer aqui? Ó? Vou colocar aqui outro nome. Ó. TS Silva da Costa. Eu executar. Vou olhar a tabela aqui antes de ele executar a instrução que deleta os duplicados. Aqui o nome não está duplicado mais, né? Aqui não está Silva. Aqui está Silva e é Silva da Costa. Porém, o meu ID aqui, a minha chave, é o campo ID. Tá? Então não importa o nome. Eu só estou olhando o ID. Então, o ID está duplicado? Tá. Então ele vai deletar essa segunda linha. Tá? Eu vou apertar F5. Lá. Ele deletou a segunda linha. Por quê? Ele já viu que tinha uma linha 30. Quando ele pulou para outra linha, opa, essa também é 30. Então, ele removeu. Tá? Debug. Então, o que a gente pode fazer no debug com uma tabela interna? Vamos ver? Vou colocar um break, executar aqui. Vamos dar uma olhada aqui na nossa tabela interna. Eu tenho 3 linhas, tá? O que eu posso fazer aqui no debug? Eu posso olhar todas as linhas da minha tabela interna, dando duplo clique, certo? Igual eu estou fazendo aqui. Eu posso ler uma linha específica, eu coloco aqui dessa forma, eu quero ler a linha do índice 1. Ele só aponta para a estrutura que está na linha 1. Lá, o José. E na linha 2? Quem que está lá? O João. E assim por diante, tá? Só mudando aqui o índice, você consegue visualizar somente essa linha, tá? Se colocar uma linha que não existe, a 4, ele aparece esse raiozinho aqui, ó. Variável inválida, tá vendo? Então, se você passar uma posição válida, ele aparece ali. Senão ele dá aquele erro, tá? Ó, 99. O que a gente pode fazer mais aqui?
Ah, outra coisa. Esse sinal aqui, ó, quando você não coloca o número aqui dentro, significa também que você quer ver todo o conteúdo da tabela, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que você fazer isso aqui, tá? Beleza? Deixa eu remover. Agora, o que eu posso fazer mais aqui com tabela interna? Eu posso modificar uma linha aqui. Se eu dar dois cliques, olha lá. Eu coloco 2. Então é só clicar no lápis, modificar o valor e dar um Enter. Olha lá, modificou o conteúdo dessa célula aqui, tá? Quero modificar o ID. Dois cliques. Coloco 21. Então eu posso modificar. Eu posso inserir uma linha. Então eu clico direito aqui. Change Table Content. Append Row. Aí você pode usar o template. Ó, ele vai copiar a linha 1. E coloca aqui que é a 40. Vai ser Vinícius. Dou um Enter. Ele inseriu a linha 4. Beleza? O que eu posso mais fazer? Seleciono a linha. Clico direito. Change Table Content. Delete. Ele pede confirmação, deletou. Então tem várias operações aqui no debug que você pode clicar com o direito, ó, e escolher alguma delas, beleza? Ó, deletar toda a tabela, tem parte de coluna aqui, tá? Então vamos voltar lá. É basicamente isso que você pode fazer. Chegamos à conclusão do vídeo, tá? Então a gente passou aqui por várias operações aqui que a gente pode fazer na tabela interna, criar, inserir, remover, atualizar, visualizar, manipular essa tabela, ver no debug, fazer operações lá no debug, ordenar. Então a gente viu várias coisas que a gente pode fazer com uma tabela interna, não viu todas as possibilidades, tá? Isso aqui é só o principal que você vai usar mais no dia a dia, tá bom? Tem outras coisas aqui que eu vou falar em outros vídeos, mas esse aqui é o básico sobre tabelas internas do tipo Standard, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários e até mais.